Durante muito tempo, Portugal exerceu domínio sobre o chamado Brasil colonial, explorando riquezas através de um sistema muito bem organizado que tinha como um de seus principais pilares o Pacto Colonial. Mas essa relação de domínio nem sempre se mostrou pacífica. Houve momentos de tensão e contestação ao domínio metropolitano aqui na América, que se materializaram em inúmeras revoltas que se estenderam ao longo dos séculos 17 e 18. Quer saber mais sobre essas revoltas que ocorreram aqui no Brasil durante o período colonial? Então, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós iremos direto ao ponto. Basicamente, existiram dois tipos de revoltas coloniais no Brasil: as nativistas e as separatistas. As revoltas conhecidas como nativistas ocorreram na colônia brasileira durante os séculos 17 e 18, coincidindo com o momento em que a colônia atravessava uma grave crise na produção açucareira, materializada no endividamento dos colonos frente à coroa portuguesa. Em decorrência dessa crise, a coroa portuguesa intensificou o controle e a fiscalização na colônia, provocando o descontentamento de boa parte dos colonos que aqui viviam. Em geral, as revoltas nativistas não tinham caráter separatista. Lutavam pela solução de problemas locais que envolviam insatisfação política, econômica e social. Mas quais foram as principais revoltas coloniais de caráter nativista? A primeira delas, ocorrida em 1684, foi a Revolta de Becket. As principais causas dessa revolta se encontram na insatisfação com a Companhia de Comércio do Maranhão. Desde que essa companhia foi instalada naquela capitania, ela vinha provocando a ira da população maranhense por vários fatores. Primeiro, porque oferecia produtos de péssima qualidade, vendia caro aquilo que ela oferecia para a população e pagava uma pechincha pelos produtos locais, além de não oferecer mão de obra escrava suficiente para a demanda local. E para agravar ainda mais o quadro, a coroa portuguesa proibiu a escravização dos indígenas, a fim de atender interesse dos jesuítas. Os rebeldes, liderados pelos fazendeiros Jorge Sampaio, Manuel Beckman e Thomas Beckman, expulsaram os jesuítas, saquearam os armazéns da Companhia de Comércio, depuseram as autoridades locais e formaram um novo governo. O governo reprimiu o movimento com muita violência. Manuel Beckman e Jorge Sampaio foram enforcados e Thomas Beckman foi exilado na África. Depois dessa revolta, ocorreu em Minas Gerais, nos anos de 1707 e 1709, a conhecida Guerra dos Emboabas. Os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração das minas de ouro descoberta por eles. Porém, portugueses e colonos de outros estados, chamados de Emboaba pelos paulistas, também queriam o direito de exploração. O conflito ocorreu pela disputa de exploração de ouro entre esses dois grupos e durou cerca de 2 anos, culminando com a vitória dos Emboabas. Com o passar do tempo, outros movimentos surgiram, dessa vez no Nordeste, a conhecida Guerra dos Mascates. Na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro vinha perdendo preço na Europa. E com isso, os senhores de engenho de Olinda contraíram dívidas com os comerciantes de Recife. Assim, esses comerciantes, chamados na época de mascates, foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho de Olinda se endividavam. Daí, nasceu uma forte rivalidade entre esses dois grupos. Consciente de suas forças, os comerciantes de Recife solicitaram ao rei de Portugal que elevassem seu povoado à condição de vila para obterem autonomia administrativa. Logo que o pedido foi concedido em 1710, a população de Recife passou a construir o Pelourinho no centro de Recife. Essa situação provocou a ira dos moradores de Olinda, que invadiram a cidade de Recife, destruíram o Pelourinho, dando início assim à Guerra dos Mascates. O governo português reprimiu a revolta com muita violência e elevou Recife à condição de capital de Pernambuco.
Em 1720, na região de Minas Gerais, outra revolta de caráter nativista surgiu. Ficou conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. A cobrança de altos impostos sobre a exploração de ouro no Brasil e a criação das casas de fundição estão entre as principais causas desse movimento. O governo português, ao tomar conhecimento da revolta, reprimiu esse movimento com extrema violência. Os líderes foram presos e sobre eles aplicado penas desumanas. Filipe dos Santos foi condenado à morte. Depois de morto, teve seu corpo esquartejado e distribuído às margens da estrada que dava caminho às minas. Chegava ao fim a era das revoltas nativistas. A partir de agora, as revoltas atingiriam outro patamar, ou seja, passariam a lutar pela independência em relação a Portugal. Vejamos as principais delas. O primeiro movimento de caráter separatista, ocorrido na colônia portuguesa da América, se deu no ano de 1789. Esse movimento, que ficou conhecido como Conjuração Mineira, foi articulado pela elite de Minas Gerais e contou com a participação de intelectuais, poetas, militares e até de um alferes, conhecido como Tiradentes. As causas dessa revolta foram os altos impostos cobrados sobre a exploração do ouro e a instituição da derrama, decreto que autorizava os oficiais a serviço da coroa a invadirem as casas e confiscarem bens, sempre que a arrecadação anual não atingisse o mínimo estabelecido pela coroa portuguesa. Os rebeldes lutavam pela independência e desejavam implantar uma república, mas não tinham interesse em abolir a escravidão. Quando tudo parecia caminhar para o sucesso do movimento, um balde de água fria foi derramado sobre os conspiradores, uma vez que o movimento foi denunciado ao governo por um dos integrantes do movimento conhecido como Joaquim Silvério dos Reis. A coroa portuguesa agiu de forma rápida, reprimiu o movimento sem dó e piedade, prendeu os líderes, condenou muitos deles à prisão e exílio, sendo que um deles, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte por enforcamento. Uma vez executada a pena, seu corpo foi esquartejado e exposto no caminho que dava acesso às minas. 9 anos depois de conter os revoltosos de Minas Gerais, a coroa portuguesa se deparou com outro movimento de caráter separatista. Tratava-se da Inconfidência Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, que foi influenciada pelas ideias iluministas, pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Esse movimento desejava a separação em relação a Portugal e a implantação de uma república. Mas diferente da Revolta Mineira, a Conjuração Baiana tinha em seu interior o caráter de uma rebelião popular, onde a ideia de pôr fim à escravidão era cogitada. Os altos impostos e a miséria em que a maioria da população vivia estão entre as principais causas desse movimento. Ao tomar conhecimento da revolta, o governo agiu com crueldade, prendendo vários revoltosos que foram expulsos do Brasil, porém 4 deles foram executados na Praça da Piedade, em Salvador. O último movimento de caráter separatista ocorrido no Brasil foi a Revolução Pernambucana. Esse movimento ocorreu em 1817 em Pernambuco. Teve como causa principal a exploração metropolitana e a cobrança de altos impostos. Vários setores sociais participaram da revolta, que tinham como base ideológica as ideias iluministas. O principal objetivo da revolta era libertar o Brasil do domínio de Portugal e instalar aqui um regime republicano. Assim como os outros movimentos, foi reprimido fortemente pelas forças militares do governo. Os líderes foram presos e alguns foram condenados à morte. Essa foi a última revolta de caráter separatista ocorrida no Brasil colônia. Depois disso, o Brasil se tornou independente através de um golpe articulado pela elite, mas essa é outra história para ser contada